Olha o que diz aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aqui Jesus está falando com os discípulos, porque os discípulos já estavam preocupados. Antes mesmo de Jesus morrer, a perseguição já era iminente. Eles já procuravam matar Jesus. E os discípulos já estavam com o coração turbado. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não se angustie. Não perca a paz de espírito. Creia em Deus e creia também em mim. E aí em seguida, Jesus faz o quê? Uma promessa. E a promessa que Jesus faz é a seguinte, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui, ele faz uma promessa de preparar um lugar. Lembra que eu falei aqui no vídeo anterior, no vídeo antepassado, antepenúltimo vídeo aqui, se você for assistir, você vai ver que eu falo sobre a banca de premiações, o galardão. Tem a ver com isso aqui, a morada nossa nas mansões celestiais. Essa promessa foi feita em um momento de muita angústia, de muito medo em que os discípulos estavam passando. Quando Jesus faz essa promessa, o que acontece, irmão João Paulo? Irmã Lúcia Pereira? O que acontece, irmã Carmen Maia? Os discípulos, eles ganham ânimo, eles adquirem uma força para continuar o ministério de Jesus na terra. Jesus disse: olha, eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que se arrependa. O que eu falo eu cumpro. Eu sou Deus, sou filho de Deus. E Jesus faz a promessa dizendo: eu vou. Ou seja, eu vou morrer. Ao terceiro dia vou ressuscitar, vou voltar para o meu Pai. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar, eu voltarei. Alamância. Aqui está falando, gente, da volta de Cristo para levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. E quando ele vir, quando acontecer o arrebatamento da igreja, haverá 7 anos de festa nos céus. Assim como o casamento judaico durava 7 dias a festa, a nossa festa com o nosso noivo durará 7 anos. E dentro dessa festa, nós passaremos pelo tribunal de Cristo para receber o nosso galardão, para receber a nossa recompensa de ter permanecido até o fim, firmes com Jesus. Não adianta você desviar, não vai melhorar. Não adianta você parar de orar, não vai melhorar. Não adianta você se afastar de Deus, não vai melhorar. Não adianta você se prostituir, não vai melhorar. Não adianta você fornicar, não vai melhorar. Não adianta você adulterar, não vai melhorar. Não adianta, não adianta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mesmo estando com Jesus, passaremos por dificuldades, adversidades, provações. Prova disso é o que aconteceu na travessia do mar. Os discípulos estavam atravessando o mar no barquinho e o vento soprou. O vento soprou, Adeilson. O vento soprou, irmã Andresa. Mesmo Jesus estando dentro do barco, a natureza podia respeitar e dizer: nesse barco a gente não pode soprar, porque o dono do universo está aí dentro. Vamos respeitar. Mas o vento soprou, representando que mesmo Cristo estando no nosso barco, o vento vai soprar. Mas sabe qual é a diferença? É que Cristo está apenas dormindo, e na hora certa, Ele vai acordar, aleluia, glória a Deus, para acalmar essa tempestade. Jesus está dizendo na sua palavra: eu vou preparar lugar. E quando eu for, vou voltar outra vez para vos levar para onde eu estiver, estejais vós também. O que aconteceu com os discípulos? Eles ganharam tanta força através dessa mensagem, dessa
Na verdade, dessa mensagem não, dessa profecia, dessa promessa que Jesus fez para eles, que eles foram até o fim. Vamos ver aqui como os discípulos foram mortos? Vamos ver? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, o filho de Zebedeu, foi ali, teve o seu encerramento por Herodes. Eu tenho que controlar as palavras aqui. João, irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu. Deus o livrou, como fez com os moços lançados na fornalha de fogo ardente. Depois foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Apocalipse. Era o mais jovem dos discípulos e foi o último deles a morrer, possivelmente em Efésio, de morte natural. Glória a Deus por isso. Felipe, de acordo com a genealogia dos apóstolos, morreu também de causa natural. Bartolomeu foi posto vivo num saco, meu Deus, e lançado no mar. Olha a atrocidade. Tomé trabalhou na Índia e foi martirizado e também foi ceifado. Mateus foi ceifado de morte também natural, na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, relata que ele foi apredejado pelos judeus em Jerusalém por pregar a Cristo. Tadeu, ele foi, sabe-se apenas que ele foi sepultado em Beirute. A gente não sabe o que aconteceu com Tadeu. Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Dominiciano, perseguidor dos cristãos. Judas, os irmãos já sabem qual foi o fim dele, né? Poderíamos ainda acrescentar Paulo, que não esteve entre os 12, mas foi chamado para ser apóstolo pessoalmente por Jesus e foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. Então essa promessa acendeu no coração dos discípulos a certeza de que não importasse o que eles passariam. Não importa se eu vou ser perseguido, não importa se eu vou ser decapitado, não importa se eu vou ser crucificado de cabeça para baixo, não importa se eu vou ser assassinado, não importa, o que importa é que ele me fez uma promessa, que se eu permanecer fiel até o fim, eu terei o meu lugar nas mansões celestiais, eu terei o meu apartamento, aleluia, glória a Deus, das mansões celestiais. Aí, tem aqueles que dizem, isso é mentira, esse evangelho não existe. Irmão, eu vou dar um exemplo aqui. Pega um bandido. Por exemplo, o bandido estava em 2. Cometeram um crime em 2. A polícia pegou um só. E aí a polícia pergunta para ele, quem que é o outro que estava com você? Ele fala, não sei, não conheço, nunca vi. Encontrei ele na rua. Não, quem que é? Não sei. Quem que é? Não sei. Quando eles apertam um pouco mais, o camarada abre a boca, porque ele não consegue sustentar a mentira por tanto tempo. Ele não consegue. Tem locais que torturam pessoas, né? Para as pessoas confessarem. Ali diante da tortura, a pessoa diz, eu não quero morrer, e fala toda a verdade. Agora, preste atenção nisso aqui. Decapitado, crucificado de cabeça para baixo, apedrejado. São tantas mortes cruéis e ninguém ousou negar a Cristo. Eu pergunto para vocês, quem levaria uma mentira tão longe assim? Quem sustentaria uma mentira tão longe assim? Estevão, por exemplo. Quando alguém levantou a primeira pedra que jogou, de repente não pegou na cabeça, pegou aqui no ombro, pá! Estevão sentiu a dor. Se fosse uma mentira, ele diria, não me matem, é mentira, é tudo mentira, isso que eu prego é tudo mentira. Mas não, Estevão permaneceu fiel até o fim, a ponto de olhar para o céu e enxergar Jesus, visualizar Jesus sentado à destra do Deus Pai.
Permaneça fiel até o fim. Não importa se tem pandemia. Aleluia. Não importa se vem enfermidade. Não importa se vem aflição, provação. Não importa se vem privação. Aleluia. Pastor, mas crente passa necessidade? Claro que passa. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a ter fartura, mas também aprendi a passar necessidade. Se não passasse, não estaria escrito na palavra de Deus: comunicai aos santos a vossa necessidade. Também não estaria escrito: olhai primeiramente para os domésticos da fé. Pastor, mas a Bíblia diz que nunca viu um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Mendigar é uma coisa, necessidade é outra. Mendigar é a pessoa ficar ali no chão dizendo: me dá uma esmolinha, me dá. Isso é mendigar. Agora, eu chegar aqui na irmã Sandra Borges, como eu já fiz, e não tenho vergonha de dizer isso aqui, em um momento de privação, eu chegar no meu pastor, que é o meu pai, e dizer: eu estou passando necessidade na minha casa. Fome não, arroz e ovo frito tem, mas só tem para hoje. Eu preciso de ajuda. E a ajuda vir. Outras vezes eu não precisei falar nada, e Deus enviou na minha casa. Eu lembro uma vez que veio um irmão de Minas Gerais. Ele veio fazer uma viagem aqui para Catanduva, e ele passou na porta da minha casa e disse: Deus mandou eu trazer isso aqui. Tirou R$400 e colocou na minha mão. Eu ajoelhei e agradeci a Deus, porque naquele dia tinha acabado o gás, nós estávamos sem mistura, estávamos sem o leite da criança, e Deus enviou a provisão. Ou seja, em todas essas situações de privações, eu nunca murmurei e perguntei aonde está Deus, porque Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve comigo. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu tenho dinheiro, graças a Deus, para comprar o leite para o meu filho e para comprar leite para o filho dos outros. Porque toda vez que eu vou no mercado com a minha esposa fazer uma despesinha para casa, eu trago outras caixas de leite para dar para os irmãos da igreja que eu sei que está precisando. Está acontecendo isso com pessoas aqui. Tu está passando por privação e até perguntou: aonde está Deus? Deus está aí. Deus está aí. Você tomou água hoje? Você tomou um cafezinho, nem que foi um cafezinho preto só, sem nenhum acompanhamento hoje? Você comeu o arrozinho com ovo frito que mantém você vivo hoje? Comeu? Deus está nisso tudo. A hora da bonança chegará. E se não chegar, lá na glória haverá um banquete te esperando. Aleluia. Glória a Deus. Oramandaracéia. Pruminaracandará. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, meu cunhado. Meu cunhado Henrique está aqui do canal Reino dos Céus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Não desista porque as contas estão atrasadas. Não desista porque o marido não te respeita, o marido está bebendo, o filho está... Não desista, continue clamando, continue orando, permaneça até o fim, porque está escrito: aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Receberá a coroa da vida eterna. Pastor, mas eu estou sendo perseguido. Eu preguei aqui, falando da banca de premiação, que essa perseguição somente servirá para aumentar o seu galardão e a sua recompensa dos céus. Está escrito lá no livro de Tiago, Evangelho de Tiago, que aquele que suportar a perseguição receberá galardão. Aquele que suportar a prova receberá a sua recompensa. Então, quando vier a prova, a adversidade, a dificuldade, não pense que é para a tua morte, não pense que é para a sua derrota, não. Pense: eu vou glorificar a Deus, porque tudo isso é para melhora do meu galardão nas mansões celestiais. Quero pedir agora para você
deixar o teu like, né? Se inscreva no canal. Quero pedir para você agora nesse momento que deseja entregar a sua vida para esse Jesus de providência, para esse Jesus que cuida, para esse Jesus que sara, né? Para esse Jesus que nos carrega no colo quando é preciso. Escreva: eu quero, pastor, eu quero aceitar, eu quero voltar, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Escreva: eu quero. E eu vou orar por você neste momento, vou orar por todos os irmãos que estão aqui na live. Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar então. Fecha os teus olhos. Muita gente aceitando Jesus, né? Isso é muito bom. Que vocês fiquem firmes. Procurem uma igreja, procurem um pastor. Qualquer coisa, eu estou por aqui também. No Telegram, no Instagram, a gente pode conversar também. No Telegram mais não, né? Agora no WhatsApp, né? Glória a Deus. Vamos orar. Eterno Deus, poderoso e divino Pai, na Tua presença eu me coloco mais uma vez, juntamente com o povo da fé. Nós hoje aprendemos que não importa o que o Putin está fazendo, o que a Rússia está fazendo, que a Ucrânia, que o Xing Ling está fazendo, que os Estados Unidos, o que importa, Senhor, é que o Senhor virá para nos buscar. É que o Senhor, meu Pai, está no nosso barco. E quando o Senhor está no nosso barco, independente da situação, nós temos paz no coração. Senhor Deus, eu já vi gente que tem carrão, casona, motona, mas é infeliz. E o irmão Zé que tem apenas uma bicicletinha, a Bíblia debaixo do braço, só anda com um sorriso no rosto. Porque a paz que o Senhor tem para nos dar não é referente a status. É bom ter uma boa casa, um bom carro, ótimo, mas mais importante do que tudo isso é termos o Senhor. Senhor Jesus, nos levanta cada dia mais para pregar a Tua palavra, para levar o Teu reino às pessoas, às vidas. Batiza pessoas aqui nessa live, nesse canal, com o Teu Espírito Santo. Cura os enfermos. Liberta os cativos e oprimidos. E que o Teu nome continue sendo glorificado na vida do povo da fé. Senhor Deus, anima essa pessoa que estava triste, mas já está alegre com a palavra, mas ficará mais alegre, mais feliz, com paz na alma, após essa oração. Glorifica o Teu nome na vida do Teu povo, aqueles que estão aceitando ao Senhor Jesus, renovando a aliança com o Senhor, que eles sejam agora, meu Pai, abraçados pelo Teu Espírito Santo e permaneçam firmes na Tua presença até o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, Senhor, eu declaro e profetizo sorriso, vitória, notícia de vitória na vida do meu irmão e na vida da minha irmã. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Você pode dizer amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, vou dar a bênção apostólica. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, por ter me suportado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. Você diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.